8 diretores que só fizeram um filme bom. Galera, antes do conteúdo eu queria aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário, não esqueça que eu abri um clube de membros e uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. 8 diretores que só fizeram um filme bom. Eu sempre digo, quando eu vejo um filme bom, quando a gente vê um filme bom, eu digo que a gente tem que anotar o nome do diretor, porque são boas as chances do cara ser talentoso e repetir a qualidade num outro filme que ele dirigir. Mas nem sempre isso acontece. Hoje eu vou trazer alguns diretores One Hit Wonder. One Hit Wonder é um termo usado na música quando o artista tem uma música só de sucesso. Antes de começar a lista, eu pensei em citar o Neil Blomkamp, porque Distrito 9 é muito melhor do que qualquer outro filme que ele fez. E recentemente ele fez Gran Turismo, que é um filme que é meio bobo, e ele fez Demonic, que é um filme que é ruim com força. Mas Elysium e Chappie são filmes legais, não são filmes ruins, então eu não posso colocar ele nessa lista. Eu também lembrei do Peter Jackson, sim, o Peter Jackson, o grande Peter Jackson, porque ele não fez nada relevante depois da excelente trilogia do Senhor dos Anéis. É tipo, o cara fez um troço que é muito, muito, muito bom, que são os 3 Senhor dos Anéis, mas depois disso nunca mais fez nada. Mas antes do Senhor dos Anéis, ele fez Fome Animal, fez Almas Gêmeas, fez Os Espíritos. Então, não. Peter Jackson não merece estar nessa lista. Outro que também não faz nada bom há mais de 10 anos é o Zack Snyder. Mas eu reconheço que eu gosto dos primeiros filmes dele. Eu gosto quando ele fazia 300, Watchmen, Sucker Punch, eu gosto dessa época. Paul W.S. Anderson é parecido. Há muito tempo ele não faz nada bom. Mas eu reconheço, admito, me critiquem, eu gosto de alguns dos filmes antigos dele, como O Enigma de Horizonte, O Soldado do Futuro e o primeiro Resident Evil. O primeiro Resident Evil é muito bom. Depois foi um lixo, mas o primeiro é muito bom. E também não tem graça trazer para uma lista dessa diretores ruins que nunca fizeram nenhum filme bom, tipo Uwe Boll ou Tommy Wiseau. Para entrar na minha lista, precisa ter um grande filme no currículo e apenas um. O resto tem que ser de sofrível para baixo. Vamos à lista? Irmãos ou irmãs Wachowski. Matrix é um grande filme. Foi um grande sucesso comercial, revolucionou efeitos especiais, aquela história do bullet time foi um troço que explodiu cabeças na época, além de ter levantado toda uma filosofia de se encarar a realidade que é citada até hoje. Você sabe que existe um movimento Red Pill por aí, né? Por causa do Matrix. Foi o segundo filme dos Wachowski. Antes fizeram Ligadas pelo Desejo, que é um filme meio com cara de sexta sexy da Band. Aí depois do Matrix fizeram Speed Racer, fizeram A Viagem, fizeram Destino de Júpiter e fizeram Matrix 2, Matrix 3 e Matrix 4. Kurt Wimmer. Kurt Wimmer é mais conhecido como roteirista. Ele escreveu as esquecíveis refilmagens do Vingador do Futuro e do Caçadores de Emoção, 2 filmes que o original é muito melhor do que a refilmagem. E mais recentemente ele escreveu 2 roteiros de 2 dos piores filmes que eu vi nos últimos anos, que foram Mercenários 4 e The Misfits. Eu acho que os 2 entraram em listas de tipo top 1 da minha lista de piores do ano, de cada ano respectivo. Mas essa é uma lista de diretores. E o Kurt Wimmer também ele dirigiu. Ele dirigiu poucos filmes. E entre os filmes que ele dirigiu Equilibrium, que é um filmaço que, infelizmente, pouca gente conhece. Os outros filmes dele como diretor justificam a sua presença nessa lista. Ultravioleta, Estado de Choque e a refilmagem de Children of the Corn. Russell Mulcahy. Eu não sei se é Mulcahy ou Mulcahy, eu vou chamar de Mulcahy, desculpa. Russell Mulcahy surgiu no meio audiovisual dirigindo videoclipes de vários artistas, como Duran Duran e Elton John. Eu lembro de vários videoclipes do Duran Duran que ele dirigiu na época. Ele estreou no cinema com um filme australiano pouco conhecido chamado Razorback, ninguém viu. E poucos anos depois ele dirigiu Highlander. Sim, o Highlander. O grande Highlander é dele. E nunca mais acertou. Ele está nativo até hoje, mas ele coleciona um monte de filmes ruins no currículo, como o Highlander 2, que é um lixo, o Sombra, Resident Evil 3 e Escorpião Rei 2. Tony Kaye. Talvez seja injustiça colocar o Tony Kaye nessa lista aqui, porque ele tem um bom currículo dirigindo videoclipes.
Ele, inclusive, já foi indicado ao Grammy diversas vezes e ganhou 2 vezes o Grammy. O primeiro longa que ele dirigiu foi A Outra História Americana, que é um filme muito bom, mas dizem nos bastidores que ele se desentendeu com o Edward Norton, que era protagonista do filme, e durante a edição eles se desentenderam e o Tony Kaye acabou sendo colocado na geladeira. O Tony Kaye só conseguiu dirigir mais 2 longas depois e que quase ninguém viu. Atenção, não é para confundir com outro Tony Kaye, mesmo nome, mesma idade quase, e que é o tecladista do Yes. Tarsem Singh. Tarsem Singh chamou a atenção do mundo em 2000, quando dirigiu A Cela, que era um espetáculo visual. Mas parece que ele não tinha mais muita coisa para mostrar, porque ele depois fez Imortais, que foi um filme fraco, ele fez Espelho, Espelho Meu, que foi esquecível, e quase ninguém viu os outros 2 filmes que ele fez, O Dublê de Anjo e Sem Retorno. Richard Shankman. Richard Shankman dirigiu um filme que eu acho genial, que é uma rara ficção científica sem nenhum efeito especial, que é O Homem da Terra. É um filme que pouca gente conhece, eu sempre recomendo, porque é um filme que o texto dele é muito bom, é muito bem escrito, é um texto genial, e o roteiro traz algumas surpresas. Se você não viu, procure esse filme, O Homem da Terra. O Shankman dirigiu outros filmes, mas nenhum é relevante. Só para dar um exemplo, no meio do currículo dele está o 3º filme, I Spit on Your Grave. Robin Hardy. Robin Hardy era escritor e ele só dirigiu 3 filmes. Ele está nessa lista porque o primeiro filme que ele dirigiu é O Homem de Palha, de 1973, que é um filme muito bom. Mas parece que ninguém viu os outros 2 filmes que ele fez com um intervalo de tempo enorme. Ele fez Uma Voz ao Telefone em 1986 e A Árvore de Palha em 2011. James McTeague. James McTeague foi assistente de direção em vários filmes na virada do milênio, tipo Star Wars Episódio 2, a trilogia Matrix, e ele resolveu estrear na direção com V de Vingança. Aí depois ele fez alguns outros filmes, mas nenhum filme dele é relevante, como, por exemplo, Ninja Assassino ou O Corvo, que é um filme baseado no Edgar Allan Poe. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. O que você achou dessa lista? Você já conhecia esses nomes todos? Você concorda comigo? Você discorda? Quem que você achou que está faltando aqui? Quem que você achou que eu coloquei que você discorda? Escreve aqui que eu vou responder seu comentário e a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!